O que você pensaria se um professor, alguém encarregado de educar mentes jovens, se apresentasse em uma sala de aula e humilhasse um menino negro, não porque ele se comportou mal, não porque ele mentiu, mas simplesmente porque ele ousou falar a verdade? Malik Rivers, de 11 anos, tinha orgulho de dizer que seu pai era Vin Diesel, um homem que o mundo conhecia, mas que ele conhecia como papai. No entanto, em vez de apoio, Malik foi recebido com risos, zombarias e descrença. Sua professora, a senhora Bishop, desprezou friamente suas palavras, reduzindo sua identidade a uma piada. Tudo porque sua pele não combinava com a imagem que eles tinham em mente. A classe zombou dele. Os adultos permaneceram em silêncio. Mas quando a verdade entrou pela porta da sala de aula, da maneira mais inesperada, o preconceito profundo e silencioso que permanecia sob a superfície foi trazido à luz. Fique conosco para testemunhar como a justiça nem sempre grita, mas quando ela fala, toda a sala ouve. O ar da manhã em Greenville, Carolina do Sul, parecia pesado, úmido com o peso de algo que não havia sido dito. Malik Rivers, de 11 anos, estava na calçada do lado de fora de sua modesta brick house, ajustando as alças de sua mochila enquanto sua mãe, Tasha, ajoelhava-se para verificar os cadarços dos tênis uma última vez. Ela não falou muito, apenas olhou para ele com aquela preocupação silenciosa que as mães carregam quando mandam seus filhos negros para espaços desconhecidos. Você é inteligente, gentil e pertence a esse lugar, sussurrou ela. Malik assentiu com a cabeça, embora não tivesse certeza se acreditava nisso. Ele já tinha sido o garoto novo antes, na verdade 2 vezes, mas esse lugar parecia diferente. Sua vizinhança era tranquila, tranquila demais. No primeiro dia em que chegaram, um casal de idosos brancos do outro lado da rua parou de cortar a grama para olhar. Outra mulher levou o filho para dentro de casa sem acenar ou sorrir, não exatamente com ódio, apenas desconfiada, como se Malik e sua mãe tivessem aparecido no filme errado. O ônibus escolar parou com um assobio e um gemido. Quando Malik entrou no ônibus, a conversa lá dentro diminuiu um pouco, o suficiente para que ele percebesse que dezenas de olhos desconhecidos olhavam para ele, mediam-no silenciosamente e depois voltavam para suas conversas. Ninguém se moveu para abrir espaço. Ele se sentou perto do fundo, encostou a bolsa no peito e ficou olhando pela janela. A Brookside Middle era limpa, o tipo de lugar com faixas onde se lia "O caráter conta" e uma cobertura vegetal bem cuidada ao redor do mastro da bandeira. Mas quando Malik caminhou pelos corredores em direção à sua sala de aula, sentiu aquele frio familiar no ar, do tipo que não vem do ar-condicionado. Ele foi recebido não com sorrisos, mas com olhares de relance, olhares rápidos que o avaliavam e depois o dispensavam. Na sala 208, sua professora de homeroom, a senhora Bishop, estava ao lado do quadro branco. Ela levantou os olhos de sua folha de presença quando Malik entrou, oferecendo um sorriso discreto que não alcançou seus olhos. Ela estava na casa dos 50 anos, com o cabelo curto enrolado sob as orelhas e os olhos bem abertos por trás dos óculos de leitura. "Turma", anunciou ela, mal olhando para Malik novamente. "Temos um novo aluno. Este é o Malik." "Malik?", ele corrigiu suavemente. "Certo, de onde?" "Atlanta", disse ele. "Bem", disse ela, já se voltando para o quadro. "Encontre um assento, por favor. Colin, chegue para lá." O garoto loiro ao lado da janela não se moveu, até que ela gritou seu nome novamente. Ele deu a Malik um olhar de lado, enrugou o nariz e empurrou a mochila para o lado com um suspiro, como se abrir espaço fosse uma tarefa árdua. Malik se sentou em silêncio, cruzou as mãos e se concentrou em respirar com calma. Ele tentou prestar atenção, acompanhar a lição, levantar a mão quando sabia uma resposta. Mas sempre que o fazia, a senhora Bishop passava por ele, sem chamá-lo nenhuma vez. Quando ele respondia corretamente a uma pergunta durante o trabalho em grupo, ela acenava com a cabeça, mas não o elogiava. Mas Colin recebia sorrisos e risadinhas calorosas quando tropeçava, correções gentis quando estava errado e elogios entusiasmados quando acertava alguma coisa.
Na hora do almoço, Malik já havia sentido a divisão tão claramente que não se preocupou em tentar falar com ninguém. Ele caminhou lentamente pelo refeitório com sua bandeja, examinando a sala, em busca de um lugar vago. Mas no momento em que se aproximava de uma mesa, as crianças se afastavam, cochichavam ou fingiam que o lugar estava ocupado. Ele se sentou sozinho no canto mais distante, pegando seu sanduíche enquanto risadas e cliques zumbiam ao seu redor. Ele ouviu seu nome uma vez, seguido de risadinhas. Ele não olhou para cima. A semana se arrastou. Cada dia parecia um ensaio para a invisibilidade. Ele não queria causar problemas, não queria ser rotulado, mas não conseguia parar a dor em casa. Quando sua mãe perguntava como tinha sido seu dia, ele sempre dizia que estava bem e fugia para seu quarto. Ela não insistia. Talvez ela soubesse, talvez não. Mas uma coisa que ela sempre dizia ecoava em seu coração. Nunca deixe que o mundo o convença de que você é menor do que é. Então, na segunda-feira de manhã, a senhora Bishop ficou na frente da classe e anunciou algo novo. Na próxima sexta-feira será nosso dia anual do Herói da Carreira. Cada um de vocês preparará uma breve apresentação sobre alguém de sua família, de preferência um pai ou avô, e nos dirá o que essa pessoa faz e por que ela o inspira. A sala ficou cheia de conversas. Minha mãe é enfermeira. Meu pai constrói casas. Minha tia é piloto. Malik se sentou mais ereto pela primeira vez desde que chegou. Ele sentiu algo mexer em seu peito. Ele já sabia o que ia dizer. Naquela noite, no canto do quarto que eles mal tiveram tempo de decorar, Malik pegou uma caixa de sapatos desgastada e cheia de lembranças. Dentro dela, havia cartões de aniversário, uma carta desbotada e uma única fotografia, aquela que ele não deveria mostrar. Nela, um Vin Diesel mais jovem, cujo nome verdadeiro é Mark Sinclair, segurava um bebê enrolado nos braços. Sua mão repousava protetoramente nas costas da criança, e o sorriso em seu rosto não era para uma câmera, era para seu filho. Malik olhou fixamente para a foto, com os dedos passando sobre a superfície brilhante. Sua mãe havia lhe contado a verdade anos atrás. O ator mundialmente famoso havia sido parte da vida dela, parte da dele, antes que a fama o levasse para as sombras, onde os segredos se tornaram necessários. Não havia manchetes, nem declarações públicas, mas havia telefonemas, cartas, visitas que pararam quando os tabloides começaram a farejar. Ainda assim, ele se lembrava da voz, profunda e gentil, que lhe dizia: "Você é mais forte do que as pessoas imaginam." Durante toda a semana, Malik trabalhou em seu discurso. Ele o escreveu e reescreveu, praticou no espelho, tentou manter a voz firme e as palavras claras. O nome do meu pai é Mark Sinclair, mas o mundo o conhece como Vin Diesel. Ele é meu herói porque, mesmo quando ficou famoso, não se esqueceu de mim. Ele me disse para ter orgulho, para me manter firme e para nunca ter vergonha de quem eu sou. Sua mãe o observava em silêncio do corredor, com uma suave tristeza nos olhos. Ela nunca o desencorajou, mas também nunca o incentivou. Ela apenas disse: "Diga a verdade, mas esteja preparado se eles não acreditarem." Na quinta-feira, um dia antes das apresentações, Malik colocou cuidadosamente a foto em uma capa de plástico e a guardou em sua pasta. No intervalo, enquanto as outras crianças brincavam, ele ficou para trás para revisar suas anotações. Foi quando Colin e 2 de seus amigos se aproximaram. "Então", disse Colin, em voz alta, alta o suficiente para que os outros ouvissem, "quem você vai dizer que é seu pai amanhã? LeBron? Obama?" Malik olhou para cima e disse calmamente: "Vin Diesel." Por um momento, houve silêncio. Depois vieram as risadas, não apenas de Colin e seus amigos, mas de algumas crianças que estavam por perto e que tinham ouvido. Colin sorriu como se tivesse recebido um presente. "Vin Diesel? Você está brincando, certo, irmão? Olhe para você. Ele é branco, você." Ele riu mais forte. "Você é exatamente o oposto." Um garoto disse: "Talvez sua mãe queira que ele seja seu pai." Malik sentiu o calor subir em seus ouvidos. Ele cerrou os punhos, mas não disse nada. Seu coração batia forte,
não de raiva, mas de vergonha que não merecia. Quando eles se afastaram, ainda rindo, ele tirou a foto da pasta e olhou para ela novamente. O sorriso no rosto de seu pai ainda estava lá, como antes, mas agora parecia distante, frágil, como algo raro demais para ser aceito pelo mundo ao seu redor. Pela primeira vez, ele se perguntou se contar a verdade valia a pena a dor que sempre causava. Ele não tinha ideia de que, no dia seguinte, na frente de toda a classe, a verdade não seria apenas ridicularizada, mas também publicamente destruída pela própria pessoa cujo trabalho era ensiná-lo. A manhã de sexta-feira chegou carregada de tensão que Malik não conseguia identificar. O céu do lado de fora de sua janela continuava cinza, com nuvens baixas, como se até mesmo o clima estivesse prendendo a respiração. Ele se vestiu com cuidado, ajeitando as rugas da camisa de botão que sua mãe havia passado na noite anterior. Verificou a mochila 3 vezes para ter certeza de que a foto dele e do pai, cuidadosamente guardada na capa de plástico, ainda estava lá. Ele ficou em frente ao espelho, repetiu suas falas mais uma vez e disse a si mesmo que aquele seria o dia em que tudo mudaria. No ônibus escolar, o silêncio habitual o acompanhou quando ele entrou. Sussurros passavam de fileira em fileira. Olhares eram lançados em sua direção. Em algum lugar perto da frente, alguém murmurou: "Hollywood Faker", sem respirar. Malik cerrou a mandíbula, mas não reagiu. Hoje ele tinha provas. Hoje, a verdade falaria mais alto do que a cor da pele. Quando ele entrou na sala 208, a senhora Bishop já estava organizando a ordem das apresentações. Seus olhos mal o reconheceram, frios e indiferentes como sempre. Ele se sentou em silêncio perto da janela, tentando regularizar a respiração. Um a um, seus colegas de classe foram para a frente da sala. Uma garota falou com orgulho sobre sua mãe, uma dentista local. Outro garoto sorriu ao contar que seu pai trabalhava na construção civil. Colin foi em seguida, com um tom alto e confiante, enquanto detalhava a glória de seu pai como técnico do time de futebol americano da Greenville High. A classe bateu palmas com entusiasmo. A senhora Bishop sorriu para ele como se ele fosse seu próprio neto. Então chegou a vez de Malik. Ele se levantou, com as pernas tremendo um pouco, e caminhou lentamente para a frente. Seu coração batia forte nos ouvidos, mas suas mãos não tremiam. Ele colocou a foto cuidadosamente na mesa da senhora Bishop, ao lado das anotações que havia escrito. Algumas crianças riram. Colin se recostou na cadeira, com os braços cruzados, sorrindo como se estivesse esperando por uma piada. Malik respirou fundo. "Meu nome é Malik Rivers", ele começou. "E meu herói é meu pai, Mark Sinclair. Mas vocês provavelmente o conhecem como Vin Diesel." A turma não esperou. As risadas irromperam instantaneamente, altas, impiedosas, sem filtros. Malik ficou paralisado. Colin deu um tapa em sua mesa, rindo tanto que teve de enxugar as lágrimas dos olhos. "Vocês só podem estar brincando comigo? Ele, Vin Diesel, mano, vamos lá, você tem um espelho?" Malik abriu a boca tentando se impor, mas a senhora Bishop levantou a mão para silenciar a sala. Os risos se acalmaram, mas os sorrisos permaneceram. Ela olhou para Malik com uma expressão ilegível, e então, com um suspiro que disse muito mais do que suas palavras poderiam dizer, ela disse: "Malik, não vamos transformar isso em um exercício de fantasia. O dia do herói da carreira é sobre pessoas reais em sua vida, não sobre celebridades que você vê na TV." O rosto de Malik ficou pálido. Sua voz vacilou. Mas ele é meu pai. Eu tenho... "Já chega." Ela o interrompeu com a voz afiada e definitiva. "Você não está aqui para brincar de faz de conta. Sentem-se." Ninguém disse nada depois disso. Não havia mais risadas, apenas um silêncio incômodo tão pesado que parecia sufocante. Malik pegou sua foto com as mãos trêmulas e voltou para seu assento. Ninguém olhou para ele, nem mesmo os que haviam rido mais. Mas o estrago estava feito. Seu nome havia se tornado uma piada, e pior, sua verdade havia sido negada, não pelos colegas, mas pelo adulto que deveria protegê-lo. Depois da aula, enquanto as crianças se aglomeravam no corredor,
Colin passou por Malik e murmurou, alto o suficiente para ser ouvido. Talvez da próxima vez escolha alguém mais crível. Em seguida, ele riu e desapareceu no corredor. Malik não foi almoçar. Ele se sentou na biblioteca, debruçado sobre um caderno vazio, olhando para a fotografia como se ela estivesse escrita em outro idioma que ninguém na cidade sabia ler. Ele não chorou, não se mexeu. Quando o último sino tocou, ele foi para casa em silêncio, mal ouvindo os carros que passavam por ele. Sua mãe estava na cozinha quando ele chegou em casa, cortando cebolas, com a música dela tocando baixo no rádio. Ela se virou quando ele entrou, vendo imediatamente a expressão em seu rosto. Ele não falou, apenas lhe entregou o discurso amassado e a foto. Depois, se virou e foi para seu quarto. Naquela noite, depois que ele foi para a cama, Tasha se sentou à mesa da cozinha, lendo cada palavra que ele havia escrito. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não deixou que elas caíssem. Em vez disso, ela abriu a velha caixa de sapatos novamente. Dentro dela havia mais do que apenas lembranças. Havia verdades que o mundo se recusava a acreditar. Ela olhou para a foto, depois pegou o telefone e discou um número que havia guardado por anos, mas nunca havia usado. O telefone tocou 2 vezes e uma voz atendeu. Alô? Mark? É a Tasha. Uma pausa. Então ele está bem? Não, disse ela, sua voz calma, mas firme. Eles o chamaram de mentiroso. Seu professor, as crianças, tudo porque ele disse a verdade. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Estarei lá amanhã, disse ele. Diga a ele que ele fez a coisa certa. Na manhã seguinte, Malik não disse nada no caminho para a escola. Ele passou pelos corredores como se fosse invisível. Ninguém ria agora. Talvez a vergonha de ver alguém ser humilhado publicamente os tenha silenciado, ou talvez eles tenham pensado que a piada já havia acabado. De qualquer forma, eles não o olhavam nos olhos. Durante o homeroom, a Sra. Bishop agiu como se nada tivesse acontecido. Ela não mencionou o dia anterior, não reconheceu os danos. Simplesmente distribuiu as folhas de exercícios e voltou à sua mesa, como de costume. Mas Malik sabia que não era bem assim. Algo dentro dele havia mudado. A parte dele que acreditava que os adultos sempre diziam a verdade havia se aberto, e o que se derramou não foi raiva, mas clareza. Às 9h17 bateram à porta. A Sra. Bishop, em meio a uma frase, olhou para cima, surpresa. A porta se abriu lentamente e um homem alto vestindo um capuz cinza escuro e calça jeans entrou. A sala ficou completamente imóvel. As crianças ficaram olhando, algumas ofegaram. Era ele. Vin Diesel não falou imediatamente. Ele olhou ao redor da sala, seus olhos examinando os rostos até que se fixaram em Malik, sentado congelado em seu assento, com os lábios ligeiramente entreabertos em descrença. O homem sorriu suavemente e caminhou até a frente da classe. Acredito, disse ele com a voz calma, mas imponente, que tenha havido alguma confusão. A Sra. Bishop se levantou, piscando rapidamente. Sr. Diesel, eu não esperava... Não, disse ele, virando-se para ela. Imagino que não esperava, porque não acreditou nele, porque meu filho não se parece comigo, porque em sua mente a cor da pele dele tornava a verdade impossível. Ela tentou falar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. A sala estava silenciosa, não apenas com o choque, mas com algo mais pesado. Culpa, reconhecimento, uma consciência lenta e dolorosa. Vin olhou de volta para Malik. Você não mentiu, disse ele. Você contou sua história, e nunca deve se envergonhar disso. Em seguida, ele se voltou para a classe. Esse jovem é meu filho, não porque se parece comigo, não por causa da fama, mas porque ele é meu, e a verdade não precisa de permissão para ser dita. O aluno se sentou com os olhos arregalados, não ousando rir agora, e assim a Sra. Bishop abaixou a cabeça, com os lábios trêmulos, o peso de seu próprio preconceito finalmente se acomodando em seus ombros, pesado demais para ser ignorado. O silêncio que se seguiu às palavras de Vin Diesel
não apenas preencheu a sala, mas a transformou. Os alunos que haviam zombado de Malik, que cochichavam pelas costas dele, que riam na sua cara, agora olhavam em silêncio atônitos. Seus olhos, antes cheios de escárnio, estavam arregalados de incredulidade e desconforto. Estavam vendo algo que nunca esperavam. Um homem que reconheciam das telas de cinema, firmemente apoiado em uma verdade que haviam descartado. Uma verdade que não se encaixava no molde estreito de suas expectativas. Malik permaneceu imóvel em sua mesa, com um turbilhão de emoções que se chocava em ondas em seu rosto. Alívio, confusão, orgulho e algo mais profundo, algo terno que havia sido enterrado por muito tempo. A senhora Bishop ainda estava de pé, atrás da escrivaninha, com os dedos se contorcendo levemente contra a borda da mesa e com o olhar voltado para o chão. Pela primeira vez em anos, ela não tinha nada a dizer. Os olhos de Vin se voltaram para ela novamente. Sua voz permaneceu calma, mas havia um peso por trás de cada palavra. Você olhou para o meu filho e decidiu, sem provas, que ele não podia ser quem dizia ser. Você o julgou não pelas palavras dele, mas pelo que ele disse. Você o julgou não por suas palavras, não por sua coragem, mas pela cor de sua pele. Ela abriu a boca, procurando uma defesa, mas nenhuma palavra saiu porque não havia nenhuma. Se Malik fosse branco, continuou ele, você teria rido? Teria o chamado de mentiroso na frente de seus colegas de classe? Ou teria acreditado nele simplesmente porque a pele dele combinava com a imagem que você tinha em sua mente? Ninguém se mexeu. Ninguém se atreveu a interromper. Vince voltou para os alunos. Vou lhes dizer uma coisa. As famílias não têm todas a mesma aparência. O amor não segue uma única cor, e a verdade não tem um rosto. Ela não precisa da permissão de suas expectativas. Ela se mantém por si mesma. Malik sentiu algo se agitar dentro dele. Algo mais forte do que toda a vergonha que ele carregava há dias. Ele se levantou lentamente, seus joelhos estavam fracos, mas seu coração batia firme. Foi até a frente da sala de aula e se colocou ao lado de seu pai. A sala, antes tão fria e desdenhosa, agora o observava com olhos arregalados e um silêncio incerto. Não vim aqui para me gabar, disse Malik em voz baixa, mas clara. Eu não disse que meu pai era Vin Diesel porque queria atenção. Eu disse isso porque é a verdade, mas ninguém acreditou em mim por causa da minha aparência, porque vocês achavam que alguém como eu não merecia alguém como ele. Ele olhou diretamente para a senhora Bishop, e pela primeira vez, ela ergueu os olhos para encontrar os dele. Não havia desafio em sua expressão agora, apenas vergonha. Minha pele não torna minha história menos verdadeira, disse ele. E eu não deveria ter que provar quem eu sou, apenas para ser tratado com respeito. Seguiu-se uma longa pausa. Então Vin colocou uma mão gentil no ombro do filho. Você foi corajoso, Malik, e estou orgulhoso de você. O sino tocou, mas ninguém se mexeu. O momento ficou suspenso no ar, parado e cru. No final daquela tarde, o diretor convocou uma reunião de emergência com a senhora Bishop, a mãe de Malik, e o conselheiro da escola. Tasha chegou de jaleco, com os cabelos para trás, olhos claros e inabaláveis. Ela ouviu enquanto o diretor tentava explicar o mal-entendido, tentava enquadrá-lo como uma infeliz falha de comunicação, mas ela não deixou passar. Meu filho foi humilhado publicamente, disse ela com a voz firme. Não por acidente, mas por suposição. Ele não foi apenas duvidado. Ele foi demitido porque é negro, porque a história dele não condizia com o que a senhora achava que era crível. A senhora Bishop permaneceu em silêncio, com sua confiança habitual quebrada. Finalmente, ela falou baixinho. Eu sinto muito. Eu estava errada. Eu deveria ter escutado. Eu deveria ter confiado nele. Tasha não respondeu de imediato. Então ela disse, você deve ao meu filho mais do que um pedido de desculpas particular. O diretor concordou. Ficou decidido que a senhora Bishop falaria para toda a escola na assembleia de segunda-feira. Naquele fim de semana, Malik não se escondeu em seu quarto. Ajudou sua mãe a preparar o jantar,
assistiu a filmes com ela e até riu um pouco. Vin ficou na cidade durante o domingo e levou Malik ao parque local, onde eles chutaram uma bola de futebol e conversaram sobre tudo: filmes, música, vida e o que significava ser visto, realmente visto, não apenas como um filho de celebridade, mas como uma pessoa completa. Malik lhe perguntou: "Por que você nunca falou publicamente sobre mim?" Vin fez uma pausa, depois respondeu honestamente: "Achei que estava protegendo você. Não queria que você fosse envolvido na confusão da fama, mas talvez eu estivesse apenas me protegendo." Malik acenou com a cabeça. "Não preciso que as pessoas saibam. Só precisava que alguém acreditasse em mim." Na segunda-feira de manhã, o auditório da escola se encheu de alunos e professores. Ninguém sabia ao certo o que estava prestes a acontecer. A senhora Bishop estava no palco, com as mãos entrelaçadas, a expressão tensa, mas decidida. Ela se aproximou do microfone e respirou fundo. "Na semana passada, durante o Dia do Herói de Carreira, cometi um erro", começou ela. "Um erro grave. Duvidei das palavras de um aluno com base em minhas próprias suposições. Permiti que o preconceito, não dito, mas real, guiasse minha reação e magoei alguém que confiava em mim. Estou profundamente arrependida." Ela se virou para Malik, que estava sentado na primeira fila ao lado de sua mãe. "Malik, espero que você possa me perdoar e que todos nesta sala aprendam com o que aconteceu. Precisamos melhorar, todos nós." Houve uma pausa e, lentamente, os aplausos começaram a se espalhar pela multidão. Primeiro suaves, depois mais altos, mais cheios. Malik sentiu o calor subir ao seu rosto, não por vergonha dessa vez, mas pelo estranho poder esmagador de ser reconhecido. Não como uma piada, mas como alguém cuja verdade importava. Nos dias que se seguiram, o ar na Brookside Middle School mudou. Sutilmente no início, mas real. Colin parou de zombar quando passava por Malik no corredor. Algumas crianças que antes riam agora acenavam ou ofereciam pequenos sorrisos. Malik não se tornou popular da noite para o dia, mas tornou-se visível. Sua história, antes ridicularizada, havia rompido algo mais profundo do que a ignorância. Ela rompeu a carapaça do racismo casual e forçou a escola a confrontar as pequenas e silenciosas maneiras pelas quais o preconceito se manifesta. A senhora Bishop também mudou. Ela pediu a Malik que a ajudasse a desenvolver um projeto em sala de aula sobre identidade e verdade, incentivando os alunos a compartilhar histórias de família em todas as suas complexas e confusas formas. Malik concordou, não porque precisasse de atenção, mas porque agora entendia que a mudança só acontece quando alguém está disposto a ser o primeiro a falar. Um mês depois, a escola realizou uma noite comunitária. Pais, professores e alunos se reuniram para comer e contar histórias. Malik ficou ao lado de sua mãe e apresentou Vin Diesel aos presentes, não como uma estrela, apenas como seu pai. Vin não ficou muito tempo, apenas o suficiente para dar um aperto de mão, compartilhar um sorriso e, discretamente, colocar a mão nas costas de Malik antes de sair. Naquela noite, deitado na cama, Malik olhou para o teto e pensou em tudo o que havia acontecido. Pensou nas risadas, na vergonha, na descrença, mas também no momento em que a porta se abriu e sua verdade entrou no quarto, não precisando mais gritar para ser ouvida. Ele se levantou, foi derrubado e se levantou novamente, e agora, no silêncio de seu pequeno quarto, ele finalmente sentiu o que sempre quis. Não a validação, não a fama, mas a dignidade. Ele sussurrou no escuro. "Não sou apenas o filho dele, sou minha própria pessoa, e isso é o suficiente." E foi, porque às vezes a coisa mais corajosa que uma criança pode fazer é falar a verdade e esperar que o mundo a alcance.